Você já deve ter assistido a mais de um vídeo mostrando supostas aparições de espíritos e assombrações, não é mesmo? Mas essa lista está recheada de vídeos pra lá de aterrorizantes. Se eu fosse você, eu acenderia a luz. Imagine que você está dirigindo durante a noite em uma estrada vazia. Do seu lado, um amigo tão ou mais medroso do que você e faz companhia. Imagine também que ao fazer uma curva, você avista o que parece ser uma criatura sentada no meio da estrada. O que você faz, hein? Para esse homem, a resposta é simples: dar a ré imediatamente. Você já pensou se estivesse caminhando normalmente pela rua e de repente desse de cara com um dementador? Os palhaços assustadores viraram uma preocupação secundária para os moradores de um bairro de Wisconsin, nos Estados Unidos, depois que um homem resolveu pendurar um boneco dementador em um drone e saiu voando com ele por aí. Um funcionário de um bar na cidade de York, no Reino Unido, foi verificar as telas das câmeras de segurança do estabelecimento para saber onde estava a colega dele de trabalho. No entanto, o que ele viu estava longe de ser rotineiro. Pelas câmeras, o homem visualizou um vulto, que parece ser de uma garota usando o vestido, entrando por uma porta e seguindo a garçonete do local. Algumas pistas desse vídeo apontaram para uma possível farsa, como por exemplo o ângulo perfeito demais no qual a câmera está posicionada e a boa qualidade das imagens, não condizente com as registradas por câmeras de segurança. Assim, alguns acreditam que o espectro do filme não passa de uma sombra de alguém, embora até alguns especialistas admitam que a gravação não pareça ser uma fraude, já que aparentemente não há evidências de qualquer edição digital. Esse vídeo chamou a atenção de muitas pessoas na internet e mostra um animal com aparência estranha andando pela estrada. Diversas teorias da conspiração surgiram e muitos alegaram que se tratava de um lobisomem. Outros comentaram sobre uma velha senhora que morava na beira da estrada e que de noite se transformava em um porco. Uma moto ficou famosa na internet. Sim, uma moto. Depois de ter sido pega andando sozinha em um estacionamento de Londrina, na região norte do Paraná. Nas imagens, a moto aparece estacionada em uma vaga de condomínio quando começa a andar aos poucos. Logo, o sensor de luz do estacionamento também é ativado, deixando o ambiente claro. É possível ver a moto caindo no chão. Essas imagens foram captadas em 2013 ao longo de uma semana pela câmera de vigilância do museu em Manchester, Inglaterra. Uma estátua de 4.000 anos foi flagrada girando gradualmente em torno do próprio eixo, sozinha. Eis mais um exemplo que ficou bem conhecido e que continua deixando muita gente intrigada. As possíveis explicações sobre o que vemos neste vídeo variam de sujeira no para-brisa, um mini tornado que atravessa a estrada e até um problema de foco com a câmera. Halloween já passou, mas nada pode separar esses dois, nem mesmo uma lança. Eles elevaram o nível de criatividade, assustando todos que estavam ali para ver o festival. A pergunta que fica é: como ela consegue ficar suspensa no ar com uma lança no peito? Uma câmera de segurança residencial captou um momento inusitado e que deixou a internet um pouco confusa. Um pássaro fica no ar por alguns instantes sem bater a asa, parecendo que está levitando. Apenas 24 horas depois de ser postado no YouTube, o vídeo já tinha atingido mais de milhares de visualizações, além de receber diversos comentários com dúvidas sobre o ocorrido. A pergunta que ficou no ar foi: será que pássaros podem voar, desafiando a lei da gravidade? O fantasma da lixeira repercutiu nas redes sociais em outubro de 2020, após uma aparição. Em um vídeo, a suposta alma do além movimenta uma lixeira no bairro do Alto da Cruz, em Ouro Preto, Minas Gerais. O local, que é patrimônio histórico-cultural, possui uma tradição de contar histórias de assombração. O mágico e ilusionista britânico mostrou um truque impressionante dias atrás ao andar sobre as águas do Tâmisa. Milagre? Não. Ilusão e magia. Aos olhos de dezenas de testemunhas espantadas, ele simplesmente começou a caminhar sem nenhum dispositivo sobre as águas do rio em frente ao parlamento britânico. Ele conseguiu chegar ao meio do rio antes de ser recolhido pelo barco da patrulha policial que vigia o rio, ainda que muitos ainda afirmam que tudo fazia parte do show. O ilusionista não revelou seus segredos. As aparições e fenômenos estranhos são tão comuns na cidade de Iquique, no Chile, que uma equipe do Discovery Channel inclusive foi ao local para investigar. Nessa região, diversas casas e prédios foram construídos sobre antigos cemitérios e valas comuns, e um dos condomínios, o Playa La Portada, conta com a presença permanente de uma menina assombrando os corredores do local. Todo mundo sabe o que é a tábua Ouija, não é? Basicamente, ela consiste em um tabuleiro contendo letras do alfabeto e as palavras sim e não.
e é usada por aqueles que desejam se comunicar com os mortos ou espíritos vagando por aí. No vídeo que você está vendo, além de mover a peça do tabuleiro, aparentemente Ashley também moveu a cadeira que estava no quarto. Uma pessoa estava na igreja de São Pedro quando capturou algo inquietante e assustador. Enquanto filmava a porta que dá acesso ao cômodo em que o padre foi preso, antes de seu julgamento, pode-se ver uma criatura estranha sobre uma pequena abertura. Muitos acreditam que seja o padre Oliver Plunkett, acusado pela Inquisição por alta traição, teve a sua cabeça velada exatamente no local onde essa criatura foi avistada. Em um vídeo que viralizou na internet, mostra um homem dentro de um cemitério enquanto passeava e gravava aos arredores. O homem avistou uma abertura em um dos túmulos. Curioso para saber o que poderia ter ali dentro, o homem começa a gravar quando do nada uma mão meio rosada sai para fora e parece tentar o agredir ou puxar. Logo após o vídeo ser postado, muitos começaram a afirmar que aquela mão larga e esquelética era o resultado de uma possessão demoníaca. Uma entidade maligna havia tomado conta do corpo sepultado. Uma mulher decidiu convidar 6 amigos para uma pequena festa em sua casa no condado inglês de Warwickshire. Ao decidirem ver uma foto tirada durante a confraternização, perceberam uma presença estranha que não havia sido convidada. A inglesa admitiu ter ficado assustado com a captura bizarra, conforme relatou ao Daily Star. Depois que a foto começou a circular entre seus vizinhos, Glassborough afirmou que existem antigos rumores de que alguém morreu em seu banheiro. O caso bizarro de uma possível aparição do além deu um grande susto em uma mulher nos Estados Unidos. Thor Mackenzie optou por instalar uma câmera no quarto dos netos para acompanhar o sono das crianças, já que uma delas, Amber Mackenzie, revelou que conversava com algo invisível no meio da noite. Ao checar as imagens gravadas, a mulher entrou em pânico ao notar que um vulto estranho circulava próximo ao berço dos netos. 2 amigas estavam acampando em uma floresta quando capturaram a imagem de um fantasma usando uma câmera. As jovens perceberam ruídos de galhos estalando e rapidamente fizeram suas malas para fugirem. Elas ainda ficaram mais horrorizadas quando escutaram a voz de uma criança durante a madrugada. Na manhã seguinte, quando uma delas foi verificar suas fotos da noite anterior, percebeu a aparição assustadora de um suposto fantasma por entre as árvores. As imagens tiradas pelos pais dela mostram a garotinha em uma praia de Izuchi, Japão. De primeira, nada fora do comum. No entanto, depois de olhar outra foto, é possível notar um par de botas, como se alguém estivesse atrás da menina. As teorias criadas pelos internautas são muitas. Alguns acreditam que seja uma montagem, mas há quem bata ao pé e defenda que é uma aparição fantasmagórica, principalmente porque o local da imagem é uma região de túmulos de guerreiros japoneses ou samurais. Um morador da cidade de Melbourne, na Austrália, ficou aterrorizado ao ver pelas câmeras de segurança de sua residência o seu cachorro interagindo com o que parecia ser um cão fantasma. Então ele deu uma olhada pela tela de monitoramento e se surpreendeu com o que viu. Havia um cão branco translúcido, junto com o Ryder nas imagens. Eles correm um atrás do outro e brincam ao lado do bebedouro, e de repente o cão fantasma desaparece do quadro. O que é a Rússia? É um país, certo? Um país enorme que, por sinal. Mas o que mais é a Rússia? Você pode dizer que é um lugar onde as pessoas passam frio, bebem vodka, gastam valores absurdos com Olimpíadas, não gostam muito dos Estados Unidos e, claro, um país onde as coisas mais absurdas do universo acontecem. Estamos em um típico dia russo, no trânsito, sem muitos congestionamentos. De repente, não mais do que de repente, percebemos que o território russo é lugar de carros fantasmas. Duvida? Então veja as imagens abaixo e depois nos ajude a descobrir de onde surgiu o carro em questão. Turquia. Os avistamentos na Turquia ocorreram durante vários meses em 2008 e os vídeos disponíveis são considerados por muitos entusiastas como as mais importantes imagens de um OVNI de todos os tempos. O objeto foi visto próximo à capital do país, Ankara, e quem captou as imagens foi um guarda do complexo Yenikent, embora inúmeras testemunhas confirmem ter presenciado as aparições. Embora um importante centro de pesquisas em ufologia tenha atestado a veracidade do material, cientistas turcos acreditam que os filmes não passam de animações criadas por computador. Washington, D.C. Pouco antes da meia-noite do dia 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo da Airport National, atualmente conhecida como Ronald Reagan, em Washington, notou estranhos pontos brilhantes na tela do seu radar. Os objetos estavam cerca de 24 quilômetros a sudoeste da cidade. O mais misterioso é que nenhuma viagem estava agendada para esse dia.
Após ser notificado sobre os objetos não identificados, um dos controladores sêniores escreveu a seguinte nota: "Nós percebemos imediatamente que essa era uma situação muito estranha. Seus movimentos eram completamente radicais comparados com aqueles realizados pelos aviões. Nas próximas 2 semanas, os cidadãos de Washington alegaram visualizar uma série de luzes laranjas brilhantes pela cidade, inclusive na Casa Branca e no Capitólio dos Estados Unidos, o prédio que serve como base para o Centro Legislativo dos Estados Unidos. As aparições se tornaram tão frequentes que até mesmo o presidente Harry Truman ligou pessoalmente para pedir alguma explicação das Forças Aéreas. No dia 29 de julho do mesmo ano, as Forças Aéreas deram uma conferência à imprensa e explicaram que as aparições eram um fenômeno aéreo, assim como as estrelas e os meteoros, e a inversão térmica devido às condições diferenciadas do tempo. Mas será mesmo que alguém acreditou nessa conversa? Alien. Um vídeo exibia o corpo de um alien que teria sido encontrado na Sibéria na segunda quinzena de abril de 2011 e deixou muita gente preocupada. O vídeo foi lançado no YouTube no dia 14 de abril e 3 dias depois foi traduzido para o inglês e já teve mais de 4 milhões de visualizações. Em apenas 1 minuto e meio de vídeo, podemos ver o que seriam os restos de um estranho corpo. Pequeno, marrom, cabeça deformada e com as pernas mutiladas. O bicho se parece muito com a ideia que a maioria das pessoas tem de ETs. Notícias que circularam naquela semana de abril contaram que o corpo teria sido descoberto deitado sobre a neve na cidade de Kamensk, no sul da Sibéria. Isso teria acontecido após relatos de um acidente envolvendo OVNIs no mês de março naquela região. OVNIs sem órbita. Em 2020, o cosmonauta russo Ivan Wagner, a bordo da Estação Espacial Internacional, teve uma surpresa ao gravar uma aurora entre a Antártica e a Austrália. Além do belo fenômeno natural, ele também registrou 5 objetos misteriosos voando em formação em órbita da Terra. Segundo Wagner, os objetos aparecem à esquerda do vídeo, entre os 9 e 12 segundos. O clipe é um time-lapse feito capturando uma foto por segundo, então o tempo real de observação dos objetos é de 52 segundos e, segundo ele, o incidente foi notificado aos administradores da Roscosmos, a agência espacial russa, e as imagens originais para a Academia Russa de Ciências para mais análises. Corpos mumificados. Em uma apresentação na Câmara dos Deputados do México, o ufólogo e jornalista Jaime Maussan revelou restos mumificados encontrados no Peru e alegou serem de criaturas extraterrestres. A exibição recentemente, durante uma Assembleia Pública para a Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados, promovida pelo deputado Sérgio Gutierrez Luna, os 2 pequenos corpos possuem cerca de 60 centímetros e teriam sido encontrados na região das Linhas de Nazca, em Cusco, no Peru, em 2015. Eles foram apresentados em caixões com tampas de vidro, despertando entusiasmo na comunidade de teóricos sobre OVNIs. Turismo alienígena. Outro avistamento famoso, do qual existem inúmeros registros em vídeo no YouTube, foi o que ocorreu em Londres de 2011. Como você pode ver no vídeo, diversos objetos circulares foram vistos voando próximo à Torre de Londres, um importante e muito visitado ponto turístico da capital inglesa. Apesar da existência de diferentes vídeos e dos relatos de incontáveis testemunhas, os especialistas garantem que os objetos filmados, luzes brilhantes de aspecto circular, são os mais fáceis de reproduzir. Portanto, as aparições na capital inglesa foram consideradas como uma farsa. Caso Roosevelt. Provavelmente o mais famoso evento envolvendo OVNIs de todos os tempos. O episódio de Roswell, no Novo México, ocorreu em 1947 e até hoje milhares de pessoas visitam a área. Segundo os relatos, um disco voador caiu em um rancho da região e inúmeros soldados de uma base militar localizada na cidade foram vistos recolhendo todos os vestígios da queda. Os primeiros relatórios chegaram a confirmar que foi divulgado pela mídia, porém, mais tarde as autoridades negaram que os destroços minuciosamente reunidos fossem de uma espaçonave. A versão oficial é de que o objeto não passava de um equipamento de vigilância utilizado em operações secretas, mas a explicação não colou muito não. E até hoje se acredita que o material coletado e mantido em segredo pelo governo era de origem extraterrestre. O ufólogo americano Tom Carey reacendeu a polêmica entre cientistas e curiosos ao revelar imagens supostamente reais de um corpo de alienígena recolhido na supersecreta Área 51, nos Estados Unidos. O alien que aparece desfocado na imagem teria sido capturado exatamente no caso Roosevelt. O investigador de vida extraterrestre disse que esta imagem mostra um alien reconstruído em um programa de computador a partir dos slides encontrados, mas há imagens reais, segundo o ufólogo, dos alienígenas.
A foto do suposto alienígena indica que ele seria uma criatura de cerca de 1,20 m de cabeça, desproporcionalmente grande e olhos parecidos com de um inseto. Construções alienígenas. Astrônomos amadores descobriram um objeto intrigante na superfície de Marte. Uma misteriosa estrutura vertical perfeitamente retangular, muito parecida com os monólitos que foram colocados na Terra e na Lua por alienígenas no clássico filme de ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço. O estranho objeto foi detectado pela primeira vez há vários anos por uma câmera de sonda Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, mas apenas recentemente ele virou centro de atenções na internet. De acordo com Jonathan Hill, pesquisador que processa muitas das imagens tiradas durante as missões da NASA em Marte, o objeto em questão não é nada mais do que uma rocha mais ou menos retangular. A localização da pedra no fundo de um penhasco perto de muitos outros pedregulhos sugere que ela caiu do precipício para o seu lugar atual em algum momento do passado distante. Os ufólogos não estão necessariamente errados em chamar a pedra de monólito. Alienígenas de 3 metros. Um vídeo flagrado por uma câmera corporal da polícia mostra um suposto OVNI no céu de Las Vegas, nos Estados Unidos. Os oficiais foram acionados após residentes da região terem registrado o encontro com seres não humanos de 3 metros de altura e olhos brilhantes gigantes. Os policiais também ficaram temerosos sobre os supostos extraterrestres. Nos áudios enviados ao veículo local, é possível ouvir um oficial falando para o outro que estava com medo. "Eu estou com frio na barriga, irmão. Eu vi uma estrela cadente e agora essas pessoas estão falando que tem aliens no quintal de suas casas", disse um deles. O caso foi encerrado pela polícia após a área do suposto avistamento ter sido revistada e as testemunhas entrevistadas, mas nenhuma informação nova ter sido encontrada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal? Além disso, deixe seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!